paz do Senhor Jesus seja abundante em cada coração. Amém. É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor Jesus, para poder ouvir, celebrar e declarar o quanto amamos, né? E eu quero ler um versículo. Os irmãos depois vão procurar no livro de Lucas 7, versículo 36 ao 38. Eu estou muito feliz por estar com os irmãos. Fui muito bem recebido pela família, né, do pastor Amauri, né, presbítero Amauri, e também por toda a igreja, pelo carinho, pela atenção recebida também hoje aqui pela manhã. E Deus é maravilhoso em oportunizar esse momento de estarmos juntos. E João 4, versículo 23 fala assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com esse versículo, nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. E nós temos aqui o tempo de 1h30 para falar, né? Então, os irmãos, vamos ter um bom tempo para discorrer sobre esse tema. A igreja pode tomar assento? Quando nós falamos sobre adoração, nós começamos a pensar em conceituar a adoração. Nós criamos formas, pensamos em algumas maneiras de nos colocar diante de Deus da maneira que melhor agrade ao coração do Pai, nosso Deus. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma grande obra pela humanidade, com tamanho amor, incomparavelmente, nós também estamos hoje vivendo neste mundo para servir, para adorar ao Senhor nosso Deus. De maneira alguma vamos poder retribuir tamanho amor recebido, mas nós podemos também nos colocar em adoração ao Criador nosso Deus. E nós vamos, então agora, enquanto nós falamos, eu creio que os irmãos já têm encontrado o livro de João capítulo 4. Eu creio que os irmãos já têm encontrado Lucas 7, 36 ao 38. Quando pensamos em adoração, nós pensamos talvez na música, na forma como servimos na igreja, nós pensamos nas ofertas, outros serviços, se a adoração deve ser sentada, em pé, ou se a adoração deve ser com lágrimas ou sem lágrimas. Mas o mais importante, que a palavra de Deus diz, que o nosso Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E nós vamos encontrar no livro de Lucas, capítulo 7, 36 ao 38, uma passagem bíblica que é tão conhecida da igreja, mas que certamente o Espírito Santo vai falar um pouquinho mais sobre ela para nós nessa manhã. E a palavra fala sobre uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E assim diz a palavra, Lucas 7, 36 ao 38. O prefácio diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Em toda a Bíblia, nós gostamos muito de fazer um estudo sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, conhecendo a humanidade também. Mas o que mais chama atenção, o que eu mais gosto de ler, as narrativas aonde Jesus estava como personagem presente na humanidade. E nós encontramos aqui a mesma história. Quando você começa a ler um livro e você simpatiza com o personagem, você quer conhecer mais sobre ele, você quer descobrir e talvez fazer parte da história. E quanto mais nós lemos
a palavra de Deus, nós vamos mais conhecendo o personagem, o Criador, o personagem, o Filho, que conviveu com nós. E nessa narrativa aqui, nós encontramos um pouquinho da personalidade de Jesus, enquanto Deus, enquanto natureza divina, enquanto natureza humana. A narrativa do texto bíblico fala de uma mulher. E essa mulher, o prefácio diz assim, uma mulher pecadora. E é um sentido que eles usam para dizer uma mulher promíscua, naquele contexto histórico. E quando ela tem esse momento de adoração a Deus, nessa narrativa, convidado por um fariseu, Simão, para estar na casa. Eu imagino a história, e gosto muito de imaginar nessa situação. Tem alguém andando pela cidade, alguém famoso, mas na época não era somente a fama, era alguém que fazia milagres, era alguém que curava, era alguém que chegava nos corações angustiados, vazios, e trazia paz, preenchia, trazia restauração. E por toda a Judéia, Samaria e outras cidades, era conhecida a história de Jesus. Então esse senhor fariseu, ele convidou Jesus para estar na presença na sua casa. E o fato não era apenas para conhecer e prestar culto, mas era para suprir ou para descobrir um anseio que ele tinha no coração de saber se realmente aquele de quem se falava era Cristo, se realmente era o Messias. E ele convidou e preparou um banquete na sua casa. E naquele momento chegou então essa mulher pecadora. E a Bíblia relata que ela começou a ungir os pés de Jesus e chorar junto aos pés de Jesus e também secar aos pés de Jesus com seus cabelos. Se nós compararmos o contexto histórico da época, em que uma mulher, ela não poderia se aproximar de um senhor, ela não poderia nem sequer soltar os seus cabelos em público, ou talvez tocar em um homem. Mas ela chegou com tanto anseio no seu coração. E eu começo a imaginar a cena. A mulher chega, ela não segue um protocolo, ela não espera por um momento oportuno para ela. Ela chega e não quer nem saber, ela vai correndo aos pés de Jesus, prostra aos seus pés. E eu começo a imaginar como se ela tivesse um vaso de alabastro. E ela não seguiu a forma delicada de uma mulher, por exemplo, de tirar talvez uma gota ou duas e colocar nos pés de Jesus. Ela foi quebrando o vaso e colocou tudo que ela tinha e preparou há muito tempo, estava preparado. E nós sabemos assim que quando uma mulher, havia na época, uma mulher prepara o seu perfume para bodas de casamento, para ocasiões especiais, ela não se preocupou se iria sobrar para algum outro momento. Mas ela se colocou inteiramente aos pés de Jesus e entregou tudo que ela tinha de mais precioso. Talvez aquilo que servia para chamar atenção em outras ocasiões, na vida que ela tinha no passado. Ela pôde se entregar inteiramente para Jesus, derramando o mais importante que ela tinha. Nós podemos entender a forma que ela pôde adorar a Deus, a forma que ela se colocou na presença do Pai. E nesse contexto a história fala assim que o fariseu, ele questionou Jesus: Senhor, você não vê que essa mulher, se tu soubesse que essa mulher é pecadora, se tu soubesse quem ela foi ou quem ela está sendo. E é interessante que muitas vezes a sociedade ou até mesmo a igreja questiona. Quem sabe eu olho para o lado e vejo assim, ele está adorando, ela está adorando, mas como está o coração dela? Será que ela está adorando somente aqui? A vida secular dela talvez, como anda? Nós começamos, pela nossa própria natureza humana, questionar as pessoas, ou a forma, ou o sentimento que a pessoa está adorando a Deus. Assim como acontecia muito nas narrativas bíblicas,
principalmente nos evangelhos, em que Jesus era muito questionado por ter contato com mulheres pecadoras, por encontrar com mulheres de Samaria, que nem eram cidades que eram amigas, tinha uma certa rivalidade. Por Jesus, antes mesmo de curar o leproso, abraçar, Jesus poderia ter ficado impuro naquele momento. Ele não considerou isto, mas ele disse: primeiro eu amo, primeiro eu abraço, aí depois eu vou curar. E assim está o coração do Pai em nossas vidas hoje. Talvez nós começamos a questionar a sociedade dizendo: aquela pessoa pode fazer parte da igreja. Ou eu questiono: aquele irmão, ele não pode fazer parte da igreja. Talvez a nossa natureza humana olha para esses detalhes. E nós pensamos: e criamos padrões de cristãos, padrões de pessoas que podem estar na casa de Deus. Mas Cristo, ele quebra esse protocolo, esse paradigma, nós podemos dizer, e ele traz aqueles que estão feridos, cansados, sobrecarregados, que estão em pecado, que estão sem uma condição, sem uma posição social, e ele coloca como seus servos, como seus filhos, e a Bíblia diz que muitos deles se tornavam divulgadores e propagadores da palavra de Deus, a partir do encontro que tinham com Jesus, porque eram realmente transformados. Quando nós falamos sobre adoração, nós vimos essa mulher aqui, então, aos pés de Jesus, talvez muito questionada, e Jesus faz, então, uma comparação. Ele diz, tem uma história assim: havia os devedores, um devia 500, outro devia 50, mas ambos foram perdoados. Qual deles é mais grato? Qual deles é mais feliz na sua história de vida? E o fariseu então responde: aquele que devia 500, eu acho. E a mesma história, Jesus fala assim no versículo, que a mulher, né, ele diz assim que a mulher, tu eras uma pecadora, né? E o fato de dizer isso, ela já havia tido um encontro com Jesus, ela já sabia a quem se tratava essa pessoa que estava sendo convidada para estar na casa do fariseu. E imagina a gratidão pelo que ela tem recebido do Pai. E eu começo a imaginar, onde nós, cristãos, hoje, aqui na casa de Deus, onde nós estávamos, o pecado que nós carregávamos, que era contra nós, será que teríamos condição de viver uma vida para agradar a Deus, se não for pela graça, pelo perdão, pela misericórdia de Cristo? E eu quero também comentar uma reflexão, quando nós olhamos sobre a adoração em si. Nós cantamos, adoramos, celebramos, e nós vimos assim um exemplo tão claro também de adoradores. Uma pequena reflexão sobre Gênesis 4, havia Caim e havia Abel. E por muito tempo eu questionava, será que Deus ama mais as gorduras, ou será que Deus ama menos os frutos? Por receber de Abel as gorduras que ele preparou? Ou será que ele não gostou dos frutos que Caim havia preparado? E por muito tempo eu começava a questionar sobre o objeto, ou sobre o material da adoração, ou sobre a forma da adoração. E nós pensamos e começamos a ver que o mais importante é quando nós nos colocamos em adoração, em espírito e em verdade. Quando nós nos colocamos na presença do Pai, com um sacrifício vivo, agradável, aceito perante a Deus, né? Então, a pergunta que nos vem claramente é: o que nós oferecemos? Ou como nós oferecemos? Aquilo que nós oferecemos, a nossa vida, as nossas ofertas, o nosso dia de sábado, né? A nossa semana, ou nós oferecemos também a nossa oferta, seja ela material, ou seja ela física,
como nós estamos oferecendo a Deus a adoração. E João 4:23 fala que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Da mesma forma, nós pensamos outros exemplos bíblicos que falam sobre a adoração daqueles que se colocam para Deus. Há um exemplo bem claro em Lucas 10, que diz que Jesus, juntamente com mais 12, uma comitiva de 12 pessoas, chegavam na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Uma delas parou tudo o que estava fazendo e começou a servir. Começou a servir com a sua pessoa, dando atenção, dando naquele momento, né, uma assistência a essa comitiva que tanto esperava. E nós vemos assim que Marta, por sua vez, ela começou a se preocupar com o serviço da casa. E eu vejo muitos pregadores e em muitas igrejas nós ouvimos também que acusam Marta porque deixou Jesus de lado e foi fazer as coisas que não deveria, ou talvez fazer as coisas materiais, coisas da casa, supérfluas do dia a dia. Mas nós temos que também olhar com atenção para ela, porque apesar dela não estar servindo pessoalmente, dando assistência, ela estava também cooperando com outras funções da casa que mais tarde seriam tão úteis para a comitiva que acompanhava com Jesus. Eu imagino que se nós hoje ficássemos toda manhã na igreja, alguém em algum lugar vai estar preparando um alimento para nós. Se nós pensarmos também na adoração ou adoradores, eu creio que aqui na igreja tem pessoas que estão lá na intercessão, outras pessoas estão organizando os equipamentos da igreja, outras pessoas estão carregando alimentos para ajudar alguém que precisa. E a adoração não se resume apenas no templo, na casa do Senhor Jesus. Então a nossa adoração, ela é diária, ela parte do nosso viver, seja no momento que estamos na casa do Pai, aqui na igreja, ou seja no momento em que nós fechamos a porta da igreja e saímos na rua, saímos na sociedade, ajudamos quem precisa, contribuímos com valores, com ofertas, sejam em dinheiro, seja ofertas com alimentos, e estamos servindo também. Aí nós pensamos assim, Marta, ela optou por servir de uma outra forma a Deus. Apesar que Jesus falou assim, Maria escolheu a melhor das partes. Mas nós vimos assim que não é que Marta escolheu a pior, também era algo importante. E ela então se colocou na presença do Pai para servir com o seu trabalho, seja ele braçal, mas ela também estava servindo ao Pai. E que nós possamos também na sociedade identificar e servir ao nosso Deus de uma maneira tão especial como o Senhor requer de nós. Nós podemos assistir na igreja, podemos assistir na sociedade, nós podemos também preparar a igreja, preparar o templo, nós podemos cuidar de pessoas que necessitam de uma atenção especial, nós podemos também cooperar com missões que não são até mesmo nacionais, mas internacionais. Apesar de nós não estarmos assim, eu não vou estar na igreja, eu não vou estar nesse sábado, ou quem sabe, eu não vou poder estar, mas apesar de eu não escolher estar na comunhão, na presença, mas eu estou cooperando com uma outra função que vai fazer uma grande soma na nossa vida espiritual. Então, a reflexão que nós deixamos sobre a nossa vida de adoração. Adoração não se resume no louvor apenas, ou adoração não se resume em vir à casa do Pai, mas adoração se resume em dar o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor nós podemos entregar a Deus, seja no templo ou em casa, nos colocando a serviço do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o Pai anseia que a igreja faça, divulgando a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda precisam. Quem sabe visitando
orfanatos, quem sabe visitando asilos, quem sabe ligando para uma irmã que está necessitada, ou um irmão, orando pelo pastor que está talvez cansado, mas mantendo sempre a comunhão e entregando o nosso melhor. E a adoração, como nós vimos aqui, a mulher pecadora, ela se colocou e se prostrou aos pés de Jesus. Que nós possamos a cada dia nos render também aos pés de Jesus, nos colocar aos pés de Jesus em serviço, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça-me como um servo, como um instrumento em tuas mãos. E apesar de ser algo aqui literalmente que aconteceu, dela se prostrar aos pés de Jesus, nós também podemos nos prostrar literalmente, seja na igreja, seja em casa, no lugar secreto, aonde nós possamos nos ajoelhar e, se preciso for, se for do nosso coração, desejo, se preciso for, correr lágrimas e nos colocar como ela, como essa mulher que se colocou aos pés de Jesus. E aí nós podemos conhecer um pouco mais dessa presença maravilhosa de Cristo em nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos dar uma compreensão e nos encher de sabedoria, para que verdadeiramente possamos estar na sua casa ou no dia a dia em servidão, em adoração, assim como vários das pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Assim nós também, como igreja, já tivemos esse encontro com Cristo e nos prostramos aos pés dele para servir, para adorar, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e em verdade e em espírito. E o desejo do meu coração nessa manhã é que a igreja possa se colocar ainda mais, pedindo a Deus: Senhor, capacita-me, ajuda-me a entender, ajuda-me a ser um servo, ajuda-me a ser um verdadeiro adorador. Que possa se colocar pedindo: Senhor, eu sei como adorar, eu sei como, mas ajuda-me a adorar de uma maneira ainda mais, que eu possa me aproximar mais e mais de Ti. E nós vamos ouvir essa canção que vai falar sobre como nós podemos nos colocar diante de Deus. Que Ele possa realmente nos ensinar. E nesse momento começa a refletir. Assim que a canção vai estar passando aqui, os irmãos também possam se entregar, assim como a mulher pecadora disse: Senhor, eu quero te servir. Não importa o que os outros vão falar, ou que os outros irão pedir, mas que eu possa realmente estar na tua presença, te servindo e fazendo realmente a tua obra, a tua vontade. Então, que possamos realmente servir ao Senhor. Então, ouvimos essa canção. Simplicidade, ensina-me tua integridade, ensina-me para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Oh Pai, tua simplicidade, ensina-me tua integridade, ensina-me para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar Santo dos Santos, onde eu cairei diante
para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Oh, Pai, tua simplicidade ensina-me, tua integridade ensina-me, para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar do santo dos santos, onde eu cairei diante da tua glória, onde cantarei sem cessar. Então, igreja amada, que possamos cada dia pedir a Deus e ao Seu Espírito Santo que Ele nos ensina realmente a servir na obra. Em meio às montanhas e vales, vamos adorar igual. Em meio à saúde, à enfermidade, nós vamos declarar: Senhor Jesus, não importa o que Tu faz ou o que Tu vai fazer, mas eu estou aqui pronto para Te servir. Longe da igreja, o próximo, nos colocamos também a serviço do Reino. Que também possamos, dentro da fartura ou das dificuldades, possamos nos entregar também, dizendo: Senhor, eu quero Te adorar, eu quero Te buscar, ajuda-me a realmente encontrar uma forma que eu possa Te agradar, Senhor Jesus. Uma forma que não seja apenas hipócrita de adorar com nossos lábios, mas que seja realmente um trabalho de doação, de entrega, para servir na obra de Deus. Que possamos também servir ao reino, servir as pessoas que precisam, adorar na igreja e adorar também lá no secreto, aonde nós não temos ninguém observando. Que não seja na rede social que nós possamos postar talvez uma ação social da igreja, mas fazer algo que ninguém talvez viu, mas que somente o Pai viu e se agrada com o nosso carinho pelas pessoas. E acima de tudo, que nós possamos cada dia nos colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me e ensina-me a adorar, que eu possa ser um daqueles que o Pai procura, um daqueles que adora em espírito e em verdade. Então eu fico com essas palavras, e que o Espírito Santo possa dizer no coração de cada um aquilo que eu não disse aqui, que Ele possa completar essa mensagem e preencher, e que possamos realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, e fazer essa entrega que vocês já fizeram, mas fazer todos os dias. Senhor, eis-me aqui, mais uma vez, eu quero ajudar no Teu reino, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam curadas, fisicamente e espiritualmente, para que pessoas sejam restauradas, e para que pessoas ainda mais conheçam o verdadeiro amor que somente Jesus pode dar, somente Jesus pode olhar, e que Deus e o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, possa nos fazer pessoas que tenhamos um pouquinho do olhar de Jesus, que não possamos criar expectativas ou criar talvez pessoas com perfis de adoradores, mas que possamos olhar para aquele que nós nunca imaginávamos que podia talvez um dia estar na casa de Deus, aquele que nós olhamos com um sentido de impureza, que estão na sociedade, mas que precisam também fazer parte dessa igreja, também fazer parte do reino, e serem também, assim como nós, verdadeiros adoradores. Então, que o Espírito Santo nos abençoe, que Deus nos abençoe, e que Jesus nos dê essa grande compreensão de cada dia mais sermos verdadeiramente seus filhos. Que Deus abençoe, e eu volto a palavra ao presbítero Amari.